Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que às segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. E depois de 2 semanas, o governador do Zaire, Adriano Mendes Carvalho, ter-se queixado diretamente ao Presidente da República sobre várias questões, entre elas o tráfico ou o contrabando de combustíveis, na passada semana, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, General Francisco Pereira Furtado, foi fazer uma visita de constatação e fez importantes declarações. Isto é uma medida que tem que começar no topo. Não vamos estar aqui a lamentar sobre as consequências, mas temos que atacar a causa. E esta causa passa desde o centro de abastecimento para controlarmos os caminhões, as cisternas que carregam combustível para a província do Zaire e para as outras províncias e tomarmos medidas para estancar esta prática do contrabando generalizado. Ouvimos as declarações de Francisco Pereira Furtado, ele que é Ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República e que também, durante esta visita de constatação, apontou o dedo a altos dirigentes e altas patentes das Forças Armadas angolanas sobre alegados envolvimentos nesta prática corrosiva à nossa soberania nacional. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Bom dia. Bom dia a todos. Desculpa-me o Silvio e os colegas por fugir um pouquinho à rotina do nosso programa. E, aliás, é mesmo para quebrar a rotina. Eu quero registrar o 82º aniversário de Marcelo de Carvalho, Bonga, nomeadamente a sua passagem como atleta do Sport Lisboa e Benfica no tempo colonial, bem como a sua carreira artística, particularmente também no período pré-independência. E a gravação do seu álbum Angola 72, para mim é a sua maior referência musical. Queria saudar também a participação dos atletas da nossa seleção nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que terminaram agora, com boas prestações ao nível das nossas modalidades, aguardando cada vez maior apoio institucional e privado, não é, para essa nossa seleção paralímpica que bem o merece. Finalmente, quero saudar a vitória histórica da nossa Seleção Nacional de Futebol contra o Ghana, a semana passada, e incentivar o apoio total hoje, no 11 de novembro, para o jogo com o Sudão. De facto, todos ao 11 de novembro. Entramos então neste primeiro tema cujo som do Jornal Furtado nos coloca exatamente no ponto importante da análise. Estivemos todos a refletir de facto neste tema a semana passada, quando prevíamos abordar a visita da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, à província do Zaire. E normalmente eu não me iria focar nas questões de promessas e perspectivas futuras habituais nestas deslocações, né? Questão de hospitais, estradas, campos de futebol, etc. Na cena do país real, surgiram de facto as denúncias e informações prestadas pelo Sr. Governador Provincial sobre o tráfico ilícito e ilegal de combustíveis. É muito grave o que se passa e é muito grave o que ele denunciou. Os prejuízos materiais, financeiros, de condições de vida da população e até da imagem do país são extremamente graves e aconselham a tomada de medidas excepcionais. Ele falou, o Sr. Governador da província do Zaire, perante o Sr. Presidente da República, falou em caminhões que chegam diariamente à província com combustível, mas cujo paradeiro é muito longe das bombas de abastecimento, onde os cidadãos aguardam 3 a 4 horas para tentarem abastecer. E eu pergunto, de facto, ninguém vê nada, ninguém sabe para onde vai este combustível? Quem ganha e quem beneficia com esta candonga de combustível na província do Zaire? Pensávamos, né, e ansiávamos, né, que após a visita do Sr. Presidente da República e após esta denúncia tão frontal, servisse para, pelo menos, né, se tomarem medidas corajosas. E quando falo em medidas corajosas, medidas objetivas e de fundo, relativamente ao tráfico ilegal de combustível. Depois disto veio então esta visita do Sr. Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, que não só foi lá para constatar em loco e confirmou, não é, tudo aquilo que o Sr. Governador Provincial tinha dito ao Sr. Presidente da República. E que confirmação que fez o senhor chefe da Casa Militar. Foi claro, né? Disse aquilo que todos nós já desconfiávamos, não é? Estão implicados governantes, vou citar palavras dele, governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, autoridades administrativas a nível provincial e municipal e autoridades tradicionais. Como vemos, gente pesada, né? Gente pesada. Né? De facto, não é possível acontecer
um comércio ilegal de combustível à dimensão que o senhor governador denunciou, o senhor general Furtado confirmou, não é possível ver este comércio ilegal a esta dimensão sem a participação de altas figuras do sistema, não é? E vou usar esta designação, altas figuras do sistema. Mas todos os cidadãos, não é, há anos e anos sabem que isto se passa. E se os cidadãos sabem, todas as instituições de segurança do Estado, e são várias e diversificadas, com certeza também sabem. Há anos. Por que é que só agora foi denunciado? Isto é de facto esquisito, né? Ao acreditar na ANGOP, né? E às vezes já há muitos enganos nos números da comunicação social pública, no Luau, por exemplo, eu agora não falo no Zaire, no Luau, por exemplo, 90% dos 11 milhões de litros de combustíveis destinados mensalmente só ao Luau são contrabandeados. Vou repetir, 90% de 11 milhões de litros só respeitantes a um município são contrabandeados. Isto é de facto, a gente só pode dizer, é brincadeira, né? Agora coloca-se a situação que é aquilo que a gente tem que dizer. As palavras do Sr. Ministro de Estado têm imediatamente que ter consequências, não é? Se não tiver consequências práticas e objetivas, é um grave revés para a propalada e propagandeada luta contra a corrupção. Se ele sabe, tem que dizer quem são essas pessoas. Acho que a sociedade exige e merece ser informada, não é? Na comunicação social pública quase sempre apresenta os ladrões de botija de gás e de galinha, né? Que os fazem a estes cidadãos, às vezes para sobreviver. Agora temos que conhecer quem rouba os bens que são de todos para enriquecer. E por favor, não nos esqueçamos também de incluir nesta análise o tráfico relativo à imigração ilegal e à pesca ilegal e aos diamantes. E não esquecer todos estes contrabandos nas fronteiras de Cabinda, do Luvo e do Luau. Era o meu primeiro comentário, Silvio. Ainda inglês, concorda? Há de facto necessidade a nível público de se dar nome aos bois? Bom dia. Bem, eu acho que há pistas e penso que sim, que devem haver consequências e é também importante perceber bem o fenómeno, não é? Eu penso que o problema é muito mais abrangente do que aquilo que se referiu. Temos o contrabando, sim, de combustível, mas para além do contrabando de combustível, é preciso perceber que muito deste combustível provavelmente também é adulterado, né? A sua qualidade deve ser questionada também, porque há sempre esquemas de adulteração e mistura de combustível, né? E nós, ao olhar para a questão do contrabando, é preciso também perceber a origem destes mesmos bens, né? do combustível. Ele pode, portanto, ser combustível roubado ou desviado, e depois não perder de vista que temos também um grande mercado informal de tudo, não é? E claramente como combustível também temos um grande mercado informal de combustível. Eu presumo que para além do contrabando nós temos um tema de que uma boa parte da nossa população definitivamente deve obter e satisfazer as suas necessidades de combustível no mercado informal, não é? Estes fatores são, com certeza, favorecem o tema do contrabando. Para além deste facto, outros aspectos como a significativa diferença de preços de combustível entre Angola e a RDC contribuem para este fator, não é? As pessoas compram aqui para vender a preços mais altos na DRC, na República Democrática do Congo. E em divisas. E em divisas, não é? Neste momento, informações que temos é que o preço de cada litro de combustível no país vizinho é de cerca de
1,21 dólares americanos, enquanto que ao câmbio mais próximo, não é? O preço aqui é de 0,33 cêntimos do dólar. Portanto, há aqui um diferencial muito grande que permite estimular este negócio, não é? Angola subvenciona o combustível ainda, apesar de ter reduzido essa subvenção, mas ainda com esta disparidade de preços é um fator que permite realizar esse negócio. Por outro lado, nós temos também na vizinha República do Congo, porque é um país maior que Angola e com uma população também maior, há uma demanda de combustível muito elevada que não é atendida pelos operadores internos, dada a instabilidade, não é? que temos, né? E que sabemos que existe naquele território. Um país, portanto, a corrupção e a mensagem que foi passada em relação ao envolvimento de pessoas, não é? Com responsabilidade a nível do aparelho de Estado, das Forças Armadas, é mesmo um indício disso. Portanto, somos países, quer em Angola e na República Democrática do Congo, que ainda vive os problemas de instabilidade. A corrupção tão transversal é também um fator que permite a realização deste crime, não é? Temos também fragilidades ao nível da nossa fronteira, que permite, portanto, que é extensa e com algumas zonas muito de muita fácil penetração e circulação, que permite também este negócio. E creio que também aqui parece-me que poderá contribuir para este estado de coisas uma insuficiente cobertura ao funcionamento da rede de distribuição de abastecimento de combustível pelo país, no Zaire também, que permite que, e por esta razão, as pessoas que consigam ou tenham acesso ao combustível vão armazenando para vender no mercado informal, que depois é passado para então contrabando. Outro aspecto a ter em conta também são os problemas económicos e sociais, porque nós também nos devemos perguntar por que razão temos pessoas envolvidas e o número parece-me significativo, não é? Aqui há, portanto, para tudo há um negócio que é para todos, não é? Porque não se pense, e das informações também que vamos tendo, não se pense que só são os grandes caminhões que estão envolvidos nesse tráfico, não é? Os bidões também, não é? As barcaças. E então, o facto de termos um elevado nível de desemprego e falta de oportunidades empurra muitos indivíduos e grupos para atividades ilícitas neste sentido. Adbaivunge, é máfia, é crime organizado a ser perpetrado por quem deveria estar a garantir a nossa soberania nacional? Bom, nos termos do que digamos deste nosso contexto, sem dúvida que parece-me que há aqui uma rede, né, com muita gente envolvida naquilo que são operações com maior expressão, mas também, tal como dizia o Enda, aquilo hoje virou um faroeste, não é? E então até os cidadãos comuns também entram, digamos, nesse tipo de operações, com bidões e outro tipo de vamos dizer, de recipientes para, digamos, vender combustível do outro lado, não é? Mas o Enda referiu-se muito bem ao contexto deste contrabando e muitas das suas causas.
Mas para mim o que me parece fundamental percebermos é que há uma grande necessidade do outro lado da fronteira. Não é? E isto só acontece porque acaba por representar uma oportunidade de negócio. E eu creio que nós estamos a tirar mau aproveitamento disso. Nós, país, não é? É preciso estruturar devidamente as coisas e no final do dia isso acaba por afetar aquilo que são os objetivos da integração económica regional. Nós, os países, deveríamos complementar-nos, mas essa complementariedade deve ser feita num quadro regulado e não, digamos, de anarquia e de oportunismos. Não é? Por exemplo, nós aí há algum tempo, eu estive à procura, mas depois não encontrei o diploma legal certo, mas eu lembro-me de nós termos aprovado uma sobretaxa de 20% para a exportação de derivados e produtos refinados de petróleo, principalmente a olhar para este mercado do Congo e em parte também para a Zâmbia e para a Namíbia. Não é? E, portanto, precisamos perceber como estruturar a oferta, não é? Para capitalizarmos melhor, não é? Para tirarmos um melhor proveito dessas operações. E eu por um lado, temos essa questão de sobretaxas que podem ser colocadas para a exportação e se calhar arrumarmos isso como deve ser. Por outro lado, temos o tema mais delicado interno, que tem a ver com o fim dos subsídios, de modo a levar o preço ao nível real de mercado e, por via disso, termos preços próximos daqueles que são praticados nos países limítrofes, não é? Outra via é empresas como a própria Sonangol estruturarem operações de venda dentro de um contexto legal e disso tirarem também dividendos, não é? Porque o que acontece no final do dia é que há uma oportunidade de mercado, de negócio, e que deveríamos estruturar e tirar disso melhor aproveitamento e não deixar que outros, digamos, com uma lógica mais de oportunismo o façam. Outro aspecto interessante desta tal máfia denunciada, não é? Que envolve entidades ou responsáveis com cargos públicos ao mais vasto nível, desde a administração do Estado, das Forças Armadas e Polícia, fala-se inclusive também de magistrados. Portanto, é darmos e percebermos as consequências disso, não é? As pessoas, a priori, são redes identificadas, não é? Mas é preciso, efetivamente, que haja consequências para se desestimular. Mas eu entendo que isso passa por uma abordagem macro, e a abordagem macro tem a ver com um melhor aproveitamento de oportunidades que o congolês oferece para Angola. Isso acontece neste caso do combustível, como já acontece com bens alimentares, como acontece com a pesca, não com os congoleses, mas com outras realidades, acontece com a madeira. Nós precisamos, no fundo, estruturar o nosso quadro para tirarmos melhor oportunidade disso, porque no final do dia o que está em causa é que há uma necessidade, há um mercado. Nós, por força do nosso contexto, podemos estar a ter alguns excedentes, ou uma má distribuição, mas alguns excedentes que permitem que esse combustível seja depois canalizado para o outro lado da fronteira, porque isto não acontece só no Zaire, acontece também noutras fronteiras, mesmo na fronteira com a Namíbia. Há notícias correntes de que os namibianos vêm abastecer os seus carros do lado de Angola. E, portanto, se assim acontece,
é porque o nosso combustível é efetivamente mais barato, mas precisamos criar um quadro para que o país tire melhor benefício dessas oportunidades. Ainda olhar para aquilo que foram as declarações do general Francisco Pereira Furtado, o chefe da Casa Militar do Presidente da República. Rui de Castro, estas lideranças envolvidas, alegadamente envolvidas neste esquema de contrabando de combustível, justifica ter durado tanto tempo e ter tomado a proporção que tomou? Bom, eu de facto creio que não. Mas vamos entendendo este fenómeno e possivelmente, como aqui o nosso colega ainda volta e meia costuma referir, também é preciso começarmos a ajustar melhor os salários, porque depois as pessoas, como não têm um salário condigno, vão em busca de outras soluções para resolverem os seus problemas da família. Enfim. Portanto, nós efetivamente estamos perante uma denúncia que eu acredito que também vai ter o envolvimento da própria PGR para seguir em diante, porque de facto, depois daquilo que o senhor governador do Zaire mencionou e que foi transmitido em direto, afirmando que esta é uma grande desgraça para aquela região, mas o que nós sabemos não é para aquela região apenas, é para todo o país. E esta semana, com as afirmações de uma personalidade com um cargo tão elevado, tem que haver o cumprimento daquilo que está previsto na Lei 5/24, que é a Lei do Combate ao Contrabando de Produtos Petrolíferos. Portanto, estas entidades e outras, já agora eu aproveitava porque os meus colegas mencionaram alguns, mas era bom também mencionar que também autoridades tradicionais estão envolvidas no tráfico de combustíveis. E na informação que o Zé Guerreiro deu sobre o Mochico, também ali no Luau, há responsáveis da Sonangol e da Polícia de Guarda-Fronteiras envolvidos neste negócio. Ou seja, é uma cadeia grande de pessoas com cargos de responsabilidade que estão envolvidas num processo que penaliza o país, ao fim e ao cabo. Ora, o que nós estamos a assistir com um dos fundos da questão, há vários, né? Um dos fundos da questão tem efetivamente a ver com o preço do nosso combustível e que depois acaba por o governo estar a subsidiar o contrabando. Portanto, o governo está a enriquecer os contrabandistas. Porque, a título de exemplo, o preço da gasolina em Angola é 4 vezes inferior ao preço na Zâmbia, na Namíbia e na RDC. O preço do gasóleo é 5 vezes inferior aos preços destes países que eu acabei de mencionar. Portanto, este é um negócio que é de facto apetecível. E para ser estancado, teremos efetivamente que cuidar de colocar o nosso combustível em valores que se aproximem mais da média mundial, ou pelo menos da média na região, porque essa seria já uma forma. A outra, que de facto o Adebayo já colocou também, não é?
é nós termos no quadro do comércio regional previsto pela SADC, e tendo em conta que nós temos países com extensões bastante grandes, uma das questões que, por exemplo, acontece com o combustível que vai para a RDC é que o preço por exemplo, do gasóleo na RDC é de 1,2 dólares o litro. O preço em Angola é de 0,2. Acontece simplesmente que este combustível que passa pelas nossas fronteiras e que vai para algumas regiões da RDC é vendido a valores muito superiores àqueles que é vendido em Kinshasa. Ou seja, não é apenas o diferencial que existe porque o nosso combustível está muito baixo, mas porque também as autoridades congolesas têm dificuldade, possivelmente, até porque depois têm outros problemas internos, em colocar o combustível a um determinado valor em regiões mais longínquas. Portanto, aí poderia haver uma política de melhor concertação entre países, por formas a que houvesse este ajuste, e aí sim, eu estou de acordo que nós também pudéssemos entrar neste negócio de venda de combustível a alguns países limítrofes, mas tendo nós também já ajustado o preço do nosso. Portanto, eu creio que nós efetivamente temos de facto muito para resolver. É que esta questão do contrabando de combustível que foi agora denunciada já remonta a muitos anos. Eu tive a possibilidade de constatar há quase 30 anos, em Cabinda, que uma boa parte dos cidadãos alteravam a estrutura dos seus carros para terem depósitos maiores, atestavam os carros e iam vender na fronteira do Iema. Portanto, isto há 30 anos. Ainda estávamos em guerra, quando também já se falava que muitas viaturas, algumas até militares, levavam combustível para as áreas de combate, mas o combustível acabava por ir para os países vizinhos. Portanto, quer dizer, este negócio já vem de há muito tempo. E realmente, espero que tenha que ter um fim agora, mas de facto tem muito a ver com outras questões que estão ligadas, do meu ponto de vista, à necessidade de uma autoridade e uma ordem maior. É que nós não temos apenas o problema do combustível. Combustível que é contrabandeado por via terrestre, mas também por via marítima, que vai para o alto mar. Temos o problema da pesca ilegal, temos os diamantes, temos o ouro, temos a madeira. Esta semana, uma situação que até parece caricata, de um cidadão chinês que foi detido na Lunda Sul porque trazia para Luanda várias toneladas de carvão vegetal. Quer dizer, o cidadão chinês também já está envolvido no negócio do carvão. Ora, o carvão vegetal significa abate de árvores. Portanto, temos problema com os diamantes, temos os produtos da cesta básica que são subvencionados pelo Estado e depois, como é o caso do trigo, depois acabam por ser vendidos para países vizinhos. Portanto, há necessidade efetiva de uma maior moralização de toda a sociedade. And English? Well, o Rui foi suficientemente exaustivo e esses aspectos que referiu no fim denunciam, certamente, por serem tão transversais a diferentes setores, aquilo que às vezes se designa, né? Um Estado fraco. Né? Estamos com sinais de um Estado com alguma fragilidade ou sequestrado, né? Como também se diz.
Mas olhando para a questão concreta do combustível, há perguntas que têm que ter respostas, né? De onde vem então este combustível? Porque alguns aspectos já de gestão, de operação, também podem facilitar este negócio. A indicação que tenho é que, por exemplo, a província do Zaire recebe, em termos de fornecimento de combustível, mais volume, mais quantidades que a Huila e Benguela juntas. E não é uma província que tem um nível de desenvolvimento econômico. Nem densidade demográfica. Nem densidade demográfica. Portanto, o planeamento também deve estar, portanto, a falhar. Não é? Como é que ou a contribuir. Claro, portanto, a falhar e a contribuir nesse aspecto, sim. Não é? Como é que se tem acesso a esta quantidade toda de combustível? E depois é preciso também, e ali o Sr. Ministro de Estado falou daquilo que são os potenciais áreas de risco, né? Desde os terminais de armazenamento do combustível, os postos de abastecimento. Nós temos centrais térmicas que ainda precisam e abastecem muito, são abastecidas com combustível. Os órgãos de defesa e segurança e outros grandes consumidores, indústrias, minas. Temos também os transportadores e revendedores, porque, segundo me apurei, porque contactei algumas pessoas que trabalham no setor, há entidades que transportam combustível, mas também exercem o comércio de combustível, revendem para grandes consumidores. É muito provável que muito desse combustível esteja a ir e a abastecer e a contribuir para o comércio, para o contrabando, desde logo por falta também de algum rigor e controle, não é? Na prática, são eventualmente operações lícitas, que começam lícitas, que depois dão lugar a outras operações ilícitas. Mas era importante também avaliar se nós, porque o tema do contrabando, primeiro, não é um problema só nosso, de Angola, e aquele tema que referimos inicialmente, desta diferença de preços entre países limítrofes, contribui grandemente. Por exemplo, a Venezuela tem este problema, a Nigéria tem este problema, os Emirados Árabes Unidos, por causa da fronteira com a Arábia Saudita, que tem um dos preços mais baixos, também tem este problema. Tem outros mecanismos, não é? Mas é fundamental, desde logo, termos o controlo da origem do combustível. E hoje há várias soluções. Há, inclusivamente, uma tecnologia que já existe desde os anos 50, que são marcadores químicos, em que se consegue depois apurar a origem do combustível. Portanto, neste momento, independentemente de haver essas falhas todas, e diz-se que mensalmente são, pelo menos, capturadas, não é? Ou como é que apreendidas 600 a 700 mil litros só naquela fronteira, mas se nós tivéssemos este tipo de tecnologia, conseguiríamos pelo menos perceber qual é a origem do combustível e pelo menos também saber qual é a quantidade de combustível, porque nós podemos ter um outro problema que existe em outros sítios, é que as pessoas já conseguem fazer, não diria fabricar, por causa da adulteração em grande escala de combustível, não é? E nós podemos também ter este problema aqui. Então, o investimento neste domínio seria fundamental, não apenas para detectar, mas também para prevenir. Se as pessoas souberem que o combustível está marcado quimicamente, há um selo que todos os órgãos, pelo menos aqueles que mais consomem e recebem
combustível e ao longo da cadeia de suprimentos, não é? É possível fazer isso. Isto já previne que as pessoas se envolvam e tenham a potência para realizar esse crime e outras ações. Mas eu não me espantei muito, né, com a informação de que haviam pessoas de órgãos de defesa e segurança envolvidas nestas operações, porque foi, creio, este ano ou no ano passado, houve uma notícia, creio que no Novo Jornal, que dizia que havia combustível a ser vendido aqui em Luanda, na base principal da Força Aérea. Portanto, se isto acontece em Luanda, na capital, na principal base da Força Aérea, o que não estará a acontecer noutras regiões. E por outro, é preocupante, para além dos efeitos, as consequências financeiras que são graves, porque o país está a importar e a comprometer recursos muito elevados para a aquisição de combustível que não precisa e que é vendido. Há consequências ambientais, porque a forma como muito desse combustível é armazenado, é transportado, também não é a mais correta, vai contaminar rios, há queimadas, porque muitos depois estão misturados. Mas nós podemos também estar a contribuir para que combustível nosso, de origem angolana, esteja a alimentar conflitos, mesmo aqui na República Democrática do Congo e noutros países. O que põe em causa todo o esforço e até os ganhos que já vamos tendo em relação ao nosso papel de mediadores, não é? Portanto, é um assunto muito sério, muito grave, que efetivamente requer ações para combater este mal nos vários domínios, não é? Desde logo também melhorar as fronteiras. E num outro quesito, não é? Porque é um fenómeno muito grande, e estarem envolvidas essas pessoas e o que eu gostava aqui de deixar, se calhar como também reflexão, é que se é possível combater índices tão elevados de crimes nas diferentes modalidades e tipologias, e aqui termos pessoas da polícia e das forças armadas envolvidas, tendo uma polícia judiciária ou de investigação criminal ainda ligada à Polícia Nacional, né? Portanto, o evoluir da situação, por um lado, terá sido permitida pela forma como governamos o domínio também da justiça, e alterações neste domínio também se impõem para que possamos ter resultados mais eficazes no combate à criminalidade. José Guerreiro. Não, quer dizer, com a radiografia que os colegas fizeram, não é, do sistema, no fundo, do sistema governativo, no fundo a radiografia foi completa, séria, os colegas fizeram, não é? E então, apraz-me dizer, nós somos, com as devidas ressalvas da competência de cada um de nós, das valências de cada um de nós só somos simples comentadores de um programa de rádio. Temos uma análise tão abrangente das causas, dos efeitos, das origens, das consequências, dos porquês. Não há mais ninguém a fazer isto. Com certeza que há. Até pessoas que têm muito mais estabilidade intelectual, familiar, de vida, etc., para ter calma, para pensar em tudo isto que todos nós dissemos. E é de facto lamentável que toda esta radiografia que foi feita continue sob os nossos olhos a acontecer. Só pode ter uma explicação. Ou seja, quem devia combater o tráfico ilegal, controle das fronteiras, investigação, etc., é quem ganha com esta prática. Só pode ser esta explicação.
Uma semana que ficou marcada também por mais uma etapa daquilo que é a atuação da Civicop, a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, que entregou no Lubango 30 ossadas de vítimas de um ataque perpetrado pelas distintas Forças Armadas de Libertação de Angola. Fala, é mais uma etapa deste processo de atuação da Civicop, que tem tido ao longo da sua jornada fortes contestações naquilo que toca à autenticidade de questões como o DNA. Rui de Castro. Bom, este é um tema que eu acho que é extremamente importante e felizmente que hoje trazemos aos nossos ouvintes, porque de facto nós tivemos muitos anos em guerra. Tivemos muitas mortes, muita destruição, muitos momentos de tristeza para várias famílias. E em 2002, naquele que foi considerado um gesto de magnanimidade por parte do anterior Presidente da República, José Eduardo Santos, não só se alcançou a vitória militar, como a partir daquele momento se calaram então as armas, e esse é um dado que felizmente registamos com muita agrado até os dias de hoje. E que daquele momento em diante se começou a tratar mais das questões relacionadas com a unidade nacional e fundamentalmente da reconciliação dos angolanos. E esta reconciliação tem muito a ver e portanto com a paz do calar das armas, mas com a outra paz também, que é a paz social, que ainda tem muito a desejar esta paz social. Ora, nós de 2002 a esta parte, e neste domínio, tivemos de facto alguns dados que ajudam a colocar Angola como um exemplo na resolução de conflitos internos. Tivemos, como eu referi há pouco, a questão do gesto magnânimo de terem acolhido aqueles que no campo da batalha tinham sido derrotados e terem sido enquadrados nas Forças Armadas, enquadrados no Parlamento, enfim, enquadrados na sociedade. Depois tivemos um outro gesto que também marcou de forma indelével, que foi o funeral de Jonas Savimbi em junho de 2019. Mesmo com algumas pessoas a interrogarem-se como é que aquilo estava a ser possível, mas o certo é que houve todo o apoio do governo e foi particularmente do presidente João Lourenço, no sentido de que a UNITA pudesse realizar, a UNITA e sobretudo a família, pudesse realizar as cerimónias fúnebres numa localidade, creio que é Lopitanga, com todas as honras devidas a um cidadão, e portanto este foi outro marco importante. Depois tivemos em maio de 2021 um momento muito significativo, que foi
o pedido de desculpas que o Presidente da República fez pelas injustiças que tinham havido no passado, e onde apelava para que daquele momento em diante pudéssemos todos assumir Angola como uma Angola de todos e para todos. Bom, seguiram-se depois um conjunto de outros acontecimentos, estes já derivados do surgimento desta comissão de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, portanto, a Civicop, que, constituída em 2019, que tem um lema de abraçar e perdoar, tem procurado trabalhar na homenagem a uma série de vítimas. Temos aqui a realçar as ossadas entregas do antigo secretário-geral da UNITA, Alicerces Mango, do Salupeto Pena, pessoas que faleceram quando do 27 de maio, nomeadamente Nito Alves, Monstro Imortal, Bacalof, Cita Valles, portanto, enfim, apenas para mencionar alguns nomes, e que, de facto, tem ajudado a que, primeiro, as famílias tivessem feito a derradeira despedida, que em África tem um pendor muito importante para as famílias, que é despedirem-se do seu falecido, terem a última homenagem e saberem, sobretudo, onde é que repousam os seus restos mortais. Bom, entretanto, esta Civicop tem tido, efetivamente, algumas dificuldades no seu percurso, porque são temas que são muito fraturantes e acabam por ser ainda mais fraturantes porque nós não estamos a conseguir desarmar as mentes. Nós temos ainda uma dificuldade em que em qualquer divergência política relacionada já com os acontecimentos do dia a dia e da Angola recente, nós irmos buscar situações do passado que já deveríamos, com relação a elas, ter posto digamos que já deviam estar esquecidas, não digo, mas pelo menos que não lhes dessemos tanta importância, porque de facto nós precisamos de construir uma Angola nova, e para construir uma Angola nova nós precisamos mais de cuidar da paz social. E cuidar da paz social é trabalharmos na resolução daquelas questões que são fundamentais, particularmente as desigualdades económicas, a resolução das situações ligadas à corrupção, como as que acabamos de referir ainda há pouco, uma justiça mais eficaz e de facto abrangente, resolver questões ligadas ao desemprego e à educação, e também algumas liberdades civis que se nota que vão funcionando em função da geografia, que há mais liberdade em Luanda, mas aquela que há em Luanda depois já não há noutras localidades. Portanto, há aqui um conjunto de questões que precisamos de trabalhar nelas para que, de facto, nós possamos caminhar mais adiante. Ainda inglês, esta atuação da Civicop tem, de facto, contribuído para o processo de reconciliação nacional? Eu penso que em alguns aspectos sim. Só o facto de se falar sobre o assunto, que muitos deles eram tabu, ou tabus, como o tema 27 de maio, que para mim é o mais complexo, não é?
é um sinal. Portanto, quando se despoletou este processo, foi claramente um sinal de abertura que vai permitir, creio eu, ao longo dos vários anos, né, ir resolvendo a situação. Nós precisamos de começar em algum lugar. Agora, eu não estou... Mas ainda, por exemplo, no caso do 27 de maio, uma coisa é fazermos, e também é importante, não é? Fechar os óbitos de pessoas envolvidas digamos, naquele movimento, se quisermos assim chamar. Outra coisa é discutirmos o 27 para percebermos efetivamente o que é que aconteceu e sem tabus, não é? E o que me parece é que essa discussão, quer no 27 como noutros fenómenos históricos ligados ao nosso país, não é feita, não é? E mesmo tradicionalmente, não é? Quando se encerra os óbitos, há uma espécie de reunião onde se levantam alguns temas e não me parece que nós estejamos a fazer isso, não é? E pronto, é bom trazermos o tema ao de cima, mas ainda não fomos ao fundo da questão, porque, e desculpa por te interromper, porque a mim o que me parece é que nós queremos, e é importante que nos reconciliemos, é importante que abracemos e encontremos o perdão, mas não podemos apagar a história, fingir que as coisas não aconteceram, sonegar em alguns casos, não é? E aí não sei se produzimos depois o efeito que desejamos, né? Portanto, e quando para mim se levanta esses temas da Civicop, eu fico, confesso, sem uma opinião conclusiva, porque entendo sim a necessidade de continuarmos o nosso processo de reconciliação, e essa reconciliação tem aqui fenómenos históricos muito importantes, ligados sobretudo ao MPLA e ao UNITA, e em parte também à FNLA, não é? Mas depois não conseguimos conversar connosco próprios, não é? Temos ainda muita dificuldade, extremamos posições com muita facilidade, não é? E portanto depois fico honestamente na dúvida, né? Sem perceber exatamente para onde é que queremos chegar neste processo. Eu estou plenamente de acordo, é ali onde havia de chegar, mas nós devemos reconhecer, e eu tenho sempre essa abordagem, né? Nós devemos sempre reconhecer o mérito dos passos, né? E sabemos que um problema tão complexo como este levou quase 50 anos, né? Para começar, portanto, e não é expectável que um assunto que antes era tabu, e aliás estamos hoje a conversar aqui, não é? Já se consiga. Agora, creio que também penso que devemos, passado esse tempo todo, devíamos ter criado condições para abordar o assunto de forma mais abrangente, desde logo, exatamente para se evitar, ou pelo menos para assegurar, nós temos que assegurar que os objetivos subjacentes a todo este processo que se despoletou sejam alcançados. E eu tenho dúvidas se não houverem ajustamentos, consigamos alcançar esses objetivos. Desde logo, eu acho, e porque aqui tenho que fazer uma declaração, né, das que o Guerreiro gosta de fazer, de interesses. Sim, eu tenho um tio direto que foi morto, né? Não morreu, foi morto em 27 de maio, e certamente é um assunto que mexe a nossa família. Eu não posso falar em nome da família toda, mas eu estou em crer que se hoje ou amanhã entregarem o corpo às ossadas, né, neste caso, o assunto morre. Não acredito. Porque, no fim do dia, é aquilo. Nós precisamos de compreender o que é que ocorreu. Exatamente, mais do que... E eu acho que, aliás, seja esse o receio, né? Portanto, não é a vingança que se procura, mas todos os atores têm que compreender que isto não mais deve acontecer. E uma forma de se assegurar que não mais tenhamos um 27 de maio era exatamente analisá-lo, não é? Porque
houveram muitas coisas, não é? Desde instrumentalização externa, desde choques, não é? Pseudo-ideológicos, uma série de questões. E não estamos certos, e ninguém pode garantir que as mesmas condições que houveram da altura não estejam presentes, né? Porque a vida é dinâmica e nós devemos salvaguardar isso. Eu, por um lado, aplaudo o esforço, a coragem de se ter, e também é insustentável, né? Sim, porque nós estamos a falar hoje de pessoas da minha geração, né? Que já estão há 50 anos, né? Muitos perderam os pais, não conheceram os pais, hoje já têm netos, conhecem melhor a vida e precisam de ter respostas, não é? Uma série de respostas que devem ser encontradas, né? E serem dadas, porque só assim é que há perdão. Porque como é que nós vamos perdoar uma coisa que desconhecemos? Não é? É preciso, e eu penso que nós podemos estar aqui a dar muitas voltas. Portanto, nós conhecemos muito bem o conflito, a guerra, sabemos que houve situações, houve excessos mesmo durante o conflito militar armado que tivemos. Houveram muitos excessos dos dois lados, e eu lembro-me porque sou originário, portanto a minha família, por exemplo, é originária de Camabatela, por exemplo, em 88 houve um grande massacre lá. Não se justificava aquilo, não é? Por que aquilo ocorreu? Quais foram as motivações? Pronto, este é um aspecto que é efetivamente muito sensível, e espero que se tenha noção da importância deste assunto, porque e tenhamos condições de levar a bom porto esta dinâmica, né? Porque e é natural que existem sempre esses riscos, não é? Não posso agora aferir a veracidade de tudo, porque vamos ouvindo também na mídia, por exemplo, houveram situações em que foram entregues corpos e esses corpos não cruzavam com aquilo, que é também natural. Portanto, isto não é fácil, mas é preciso, na prática, que eu acho é que é preciso, e tal como em todos os outros aspectos da nossa vida, né? Mesmo até o combate, e temos aqui a luta, o combate à corrupção, o combate contra a corrupção, o propósito é nobre, as estratégias podem ser discutidas, mas no fim do dia nós devemos nos assegurar se temos condições de materializar, condições operacionais, condições organizacionais, para assegurar o desenvolvimento da estratégia que delimitamos. De outro modo, criamos mais males do que aquilo que queríamos alcançar, não é? Pronto, de um modo geral, é isso que eu tenho a dizer em relação a esse aspecto, porque até para mim é um assunto muito sensível, né? É muito sensível. Depois há uma série de coisas, né? Portanto, há determinadas situações que são crimes. Foram crimes cometidos em alguns aspectos, por causa, e se reconhece quando há excessos, tudo cabe. E era importante que se faça isso e sermos nós mesmos, porque o outro lado da questão é que, porque foram situações muito graves, muito abrangentes, pessoas e entidades de outros países, passado esse tempo todo, vão começar a pôr a informação cá fora. E estes aspectos, nós não nos acautelarmos, se não formos nós próprios a contar as nossas histórias e passamos a ouvi-las de outras fontes, quem sabe que no futuro essas questões possam criar mais conflitos entre nós, quando essas informações começarem a sair. Portanto, costuma-se a dizer em estratégia, aquilo que nós não fazemos, fazem os outros. E nós, fazendo parte do Concerto das Nações, aliás,
por causa até da guerra, muitos dos nossos arquivos, muitas das nossas informações estão lá fora. E, portanto, é parte da nossa história. Não nos podemos orgulhar disto, é verdade, mas temos que ter o controlo da nossa história. E, por isso, concordando com o Adebayo, acho que devíamos arranjar mecanismos para discutir e falar sem tabus, sem revanchismos, né, estes assuntos. Adebayo Vunja. Bom, eu subscrevo aquilo que o Enda disse há bocado, não é? Portanto, a Civicop está a lidar com temas demasiado sensíveis, não é? Ligados à nossa história política, sobretudo relativamente recente, portanto estamos a falar dos últimos 50 anos para cá, e portanto é normal que neste processo ocorram situações menos bem conseguidas, outras, e eu pelo menos percebo os propósitos, não é? E também percebo que ocorram situações, como eu dizia há bocado, menos bem conseguidas, mas o que me chama a mim a atenção, tal como dizia o Enda, é que temos vindo a assistir à abordagem muito na lógica dos funerais, não é? Mas não temos aprofundado a discussão, e aqui sem tabus, descomplexada, objetiva, histórica e rigorosa, não é? Sem que isso levante divisionismos ou aproveitamentos políticos, inclusive, porque são temas efetivamente difíceis. Alguns atores, inclusive, ainda estão vivos, não é? O que torna a coisa mais sensível ainda. Mas, como dizia, esse exercício é necessário no quadro do nosso pós-guerra, não é? Porque é no fundo um exercício importante para reforçarmos a nossa paz, não é? Para reforçarmos, digamos, a nossa própria reconciliação. E aqui o abraçar, que é no fundo um dos lemas da Civicop, tem a ver com essa facilidade de nós olharmos para o diferente, não é? E aproximarmos-nos todos, porque no final do dia nós somos todos angolanos e queremos, ou pelo menos lutamos para que Angola esteja e seja melhor. Mas temos uma história, não é? E lá está, e essa história não se pode apagar, não podemos, há factos, há situações difíceis, é verdade, que configuram em alguns casos crimes e que nós não podemos sonegar e apagar. Temos de falar e tentar perceber o que é que efetivamente aconteceu para não nos permitirmos cometer erros similares àqueles que nos foram acontecendo nos últimos 30 anos, né? Considerando que nos últimos 20 anos nós já estamos em paz. E, portanto, eu, no fundo, espero que a Civicop continue a fazer o seu trabalho com o máximo de objetividade possível, não é? E também ter frontalidade de reconhecer os seus próprios erros, porque são inerentes a um processo dessa natureza. Mas é preciso que esse trabalho seja feito com responsabilidade, com inclusão, não é? Com o envolvimento de todos, não é? E não assumirmos neste processo qualquer tentativa de instrumentalização. Sermos rigorosos para que o objetivo nobre que queremos atingir seja alcançado também na metodologia, no percurso, no processo. José Guerreiro. Bom, primeiro eu queria registar com muito agrado o termos colocado este assunto no debate do nosso programa. Nunca o tínhamos abordado, é um programa muito sensível, como os colegas já disseram, e portanto quero registrar e enaltecer o nosso programa por abordar frontalmente este tema. E na senda disto, cumpre-me a mim mesmo também muito enaltecer e parabenizar os colegas anteriores, os colegas que falaram, que de facto falaram sem complexos, sem problemas, de um tema tão sensível, com abertura de espírito, ou ainda até com familiares envolvidos por terem falecido, etc. E, portanto, parabenizar a profundidade da análise que os colegas fizeram anteriormente. Isso demonstra que nós, de facto, cada um de nós pensa pela sua própria cabeça, não é? O que é importante para um programa deste tipo. E eu, dentro disto, igualmente como vocês, também penso com base na minha própria cabeça, e às vezes penso um bocado fora da caixa. Não gosto de tentar, só por si ser simpático ou politicamente correto. Vou desde já ser claro. Eu não sou muito fã
em absoluto da estratégia que foi seguida para a solução desta questão do perdão, da reconciliação e da unidade. Não sou fã, não sou mesmo fã. Não me parece ter sido a melhor estratégia, a mais abrangente, a mais neutral, e aqui atingisse os resultados mais práticos, mais práticos e profundos e intemporais, como disse também o Adebayo, no domínio da expiação, digamos, das nossas culpas coletivas. Registro, contudo, e conforme disse o Rui de Castro, e muito bem, que houve assuntos muito importantes que foram resolvidos, como foi o caso neste processo de reconciliação no geral, não é? A questão da integração dos derrotados na guerra, a questão do funeral do Savimbi, a questão do pedido de desculpa do Sr. Presidente da República pelas injustiças do passado, não é? A entrega de ossadas de ex-dirigentes do MPLA e da UNITA em função de vários conflitos que aconteceram. Portanto, isto é registro, conforme o Ruca disse, muito positivo, mas para mim isto não resolve o problema principal, porque a estratégia, no meu entender, como minha humilde opinião, não foi bem traçada. Porque agora, digamos, através da Civicop, tentou-se juntar num único balaio, diria eu, 3 assuntos bem diferentes, não é? Para que assim, ao juntar no mesmo balaio, talvez se tentou disfarçar e talvez atirar para baixo o tapete a substância e a gênese de cada um dos conflitos armados do nosso país. A substância e a gênese. Isto vem desembocar, conforme veremos também na análise que eu faço com os que disseram os colegas. Porque na minha ótica, né, estes assuntos são diferentes. Têm contornos, têm origens, têm protagonistas e claramente têm resoluções diferentes. E estes 3 assuntos que foram colocados no mesmo balaio são o 27 de maio de 77, que é um assunto mera e exclusivamente interno do MPLA. Volto a dizer, é um assunto mera e exclusivamente interno do MPLA. E direi porquê a seguir. Segundo assunto, a queima de bruxas, de mulheres, de outros desaparecimentos de famílias na Jamba. Isto é um assunto interno da UNITA. Interno entre os militantes e os dirigentes da UNITA. E depois o terceiro assunto, o conflito armado, a guerra civil, que com ou sem influências externas, né, dilacerou infelizmente o nosso país durante tempo demasiado. Na minha ótica, na minha opinião, e ela vale o que vale, se calhar vale pouco, não foi boa estratégia juntar os 3 assuntos. Por isso, penso, e conforme os colegas também já referiram, já deixaram entender, pouco se adiantou na reconciliação em relação a cada um deles, né? Para além da entrega periódica de ossadas de vítimas a familiares e até esses atos envoltos em polémica em alguns casos, conforme também os colegas disseram. Quer dizer, pouco se avançou na reconciliação, pouco se adiantou nessa reconciliação e para além dessa entrega periódica de ossadas e em algumas delas até envoltas em coisas. Então eu iria, em relação aos 3 assuntos que eu penso foram colocados no mesmo balaio, eu iria referir-me um bocado mais em pormenor. O 27 de maio foi um assunto interno do MPLA, de cariz ideológico, contradições entre alas e correntes, que depois terão desencadeado uma tentativa de golpe de Estado. E até esta versão ainda não é aceita pelas partes entre aspas. Até esta versão, tentativa de golpe de Estado, não é aceita pelas partes. E cada uma terá a sua legitimidade, não é? De colocar em causa as intenções do que aconteceu. Então, conforme disseram vários colegas aí do painel, por que não discutir abertamente este assunto de uma forma alargada dentro do MPLA, incluindo a direção do MPLA? Chamar sobreviventes, vítimas vivas, dirigentes da época, executantes das ações criminais que se aconteceram, das 2 partes, e sobretudo, por que não abrir já alguns arquivos secretos da época? Entregar o que resta dos cadáveres, de facto, conforme foi dito também, resolve somente uma parte do problema. O conforto justo das famílias que podem, de facto, assim, receber esses dons de óbito e fazer o seu luto. Porque tudo o resto continua na frigideira. Tudo o resto, as origens, a gênese dos assuntos continua na frigideira. Aliás, como se tem notado nos últimos tempos, não é?
E infelizmente digo isto com tristeza, né? Para quem, como eu, que estávamos na vida política ativa naquela época, assistimos hoje de igual forma a estratégias talvez incendiárias de divisão, diretas ou subreptícias, quando se aproximam decisões a nível de direção do MPLA para as eleições de 27. Né? Sobre 27. Agora, sobre a Jamba, os problemas da Jamba, com as queimas, os assassinatos, as purgas, são, em primeira instância, uma situação interna da UNITA. Mesmo na atual situação da direção da UNITA, já não possam estar nem mandantes, nem vítimas. Mas é um problema, em primeira instância, um problema interno da UNITA. Né? Mesmo que alguns dos mandantes, que algumas das vítimas, se tenham bandeado para o MPLA e nessa condição tenham feito denúncias. Bom, agora, nós irmos atrás das rodas na Jamba, não sei o que resolve deste tema, que ainda está vivo e é uma espinha atravessada na garganta da direção da UNITA. E é ela que tem, em primeira instância, se reconciliar com a sua história, com os seus atos bárbaros, com as suas vítimas. Estes atos bárbaros e vítimas no seio da UNITA foram feitos no seu seio e no território ocupado pela UNITA. Finalmente, o conflito, que é seguramente de cariz nacional, né, e a todos os angolanos diz respeito, foi o conflito armado generalizado, a guerra civil, que dilacerou a nossa sociedade durante anos. Não é? Mas infelizmente as vítimas, não é? Como em qualquer conflito, em qualquer guerra, são vítimas naturais desses conflitos. São os combatentes, os militares, das partes ocupadas ou atacadas, a população civil, né? Apanhada e sujeita à dureza dos combates. E diria eu que aqui sim, neste conflito é que deve entrar a figura do Estado. Como nos outros dois não é a figura do Estado que deve entrar. Neste conflito é que deve entrar a figura do Estado. Né? A homenagear os combatentes, os cidadãos mortos, a lembrar a violência da guerra para que nunca mais aconteça, não é? Diria, sei lá, a proteger as famílias dos falecidos, né? a dignificar moral e materialmente os veteranos, os combatentes e as suas famílias, erguer monumentos, não é? E incluir, fazer comemorações de exaltação da paz. Este é o papel do Estado no quadro do conflito armado que dilacerou o nosso país. Fazer notícias das mortes em combates e dos cadáveres, né, provocados por uma só das partes, como foi esta questão que agora no início o Rui de Castro falou sobre a Huila, não me parece que contribua para o melhor conhecimento do fenómeno de guerra que ninguém mais quer assistir, não é? Porque nestas guerras há naturalmente, infelizmente, feridos, mortos e dilacerados das duas partes, em todos os conflitos armados. Portanto, se não se resolvem estes problemas conforme a minha humilde opinião devia ser, vemos a cada ano, com ou sem Civicop, a cada 27 de maio, as partes continuam a esgrimir os seus argumentos. E sempre que politicamente necessários, para as várias partes integrantes, lá vem à baila também a queima das bruxas, a queima das mulheres na Jamba e o assassinato de famílias inteiras. Portanto, continua mesmo com a Civicop, a entrega de cadáveres, porque, conforme referi os colegas anteriormente, e com mais incidência o de Baivuns, se não formos agentes de cada um dos problemas e não misturarmos o mesmo balaio, a cada ano, a cada 27 de maio e a cada comemoração, entre aspas, da queima das bruxas na UNITA, os assuntos voltarão a ser colocados. Então, o que está a ser resolvido em termos de esclarecimento dos factos e em termos de verdadeira reconciliação nacional, penso que muito pouco. Como de costume, reservamos o último bloco para elencar aqueles que foram os principais destaques da semana. José Guerreiro. Olha, neste meu minuto eu gostaria de realçar um aspecto que gostei muito de ouvir, que é uma informação segundo a qual os angolanos com doenças crónicas não transmissíveis passaram a ter apoio do Estado no tratamento e na assistência. Isto deve incluir, portanto, o apoio, a proteção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a assistência a esses cidadãos.
Estamos a falar em doenças do tipo, penso eu, embora não seja especialista, mas pelo que foi noticiado, diabetes, tensão arterial, câncer, anemia falciforme e doenças mentais. É uma boa notícia. Isto foi anunciado após a reunião do Conselho de Ministros recente, a semana passada, ou há 10 dias, que esperemos que estas medidas sejam devidamente divulgadas e as suas ações sejam devidamente planificadas, organizadas e executadas. Segundo tema e último, para mim é uma má e uma boa notícia. A má notícia: a arrecadação diamantífera do país caiu para metade. Informação do Sr. Secretário de Estado dos Recursos Minerais. Ou seja, nós estamos a comercializar os diamantes pela metade do preço praticado há 2 anos. Segundo ele, em função de contingências do mercado internacional, e já agora, na minha opinião, voltando ao primeiro tema, não excluir também o comércio ilegal de diamantes. Esta situação dos preços de comercialização dos diamantes tem reflexos naturais, né, nas empresas ligadas diretamente à exploração e produção de diamantes e também na economia no geral. Terminava eu dizendo: nada nos corre bem nos últimos anos, nem nos diamantes. Agora, a boa notícia: o Fundo Soberano de Angola alcançou resultados históricos com um resultado líquido de cerca de 200 milhões de dólares. Em 2022, segundo informações, a instituição enfrentou perdas de cerca de 196 milhões de dólares. E agora há estes resultados líquidos de 200 milhões, de cerca de 200 milhões. Sendo um fundo soberano de um país, esperemos que haja divulgação mais alargada dos cidadãos sobre a carteira de investimentos e sobre a carteira alternativa também, né, que permitiram obter os referidos resultados, e nós saibamos quais são de facto a carteira de investimentos que está em execução. Era isso. Adbaivunge, os seus destaques da semana. Bom, eu começo por felicitar a nossa seleção de futebol, não é? Pela vitória contra a seleção do Ghana, não é? E hoje esperar que mantenha o mesmo espírito, não é? E consigamos também obter uma vitória em casa, e desta vez ainda com números mais expressivos para saber melhor, não é? O segundo ponto tem a ver com o início do ano letivo. A angolana, né? Portanto, muito titubeante, praticamente não houve aulas, efetivamente, por várias razões, e manifestar a tristeza pelas imagens que vimos a circular da transferência dos alunos do Quiluães, né, em Luanda, para novas instalações. Na verdade não são novas, são pútridas instalações, essa é a verdade, né? E esperar que efetivamente haja um trabalho no sentido de se melhorar as condições daquela escola. Mas mais do que isso, levanta a necessidade do meu ponto de vista, rediscutirmos profundamente o tema da educação, né? Porque tem um bocado a ver com aquilo que nós queremos enquanto país. E parece-me que, pela relevância que isso encerra, quer no presente, quer no futuro, nós devíamos olhar com olhos de ver e estabelecer metas mais ambiciosas. Quer em relação à democraticidade do sistema de ensino, o que significa que todos os angolanos em idade de materializarem o seu direito à educação, portanto, deveriam estar efetivamente nas escolas. E não podemos, ano após ano, ter os números vergonhosos de falta de sala de aulas, falta de alunos fora das escolas, porque isto não nos engrandece de modo algum, pelo contrário, coloca-nos cada vez mais atrás, não é? E se não fizermos esse choque massivo na qualidade do ensino, na massificação do ensino, e a qualidade tem a ver um bocado com esse tema das infraestruturas, eu sou um acérrimo defensor de um modelo em que haja alguma comparticipação, no sentido de acautelarmos objetivamente algumas questões, mas precisamos, em definitivo, de ter as nossas crianças na escola, e numa escola com dignidade e com qualidade.
Não, por exemplo, esta semana houve uma notícia de crianças que morreram por causa de troncos de árvore que caíram por cima. Quer dizer, é uma vergonha. Isso é inaceitável e nós devemos todos, enquanto angolanos, comprometermos a inverter isso com urgência. Portanto, não é aceitável, não é? Não é aceitável. Acho que não. Eu já disse aqui, por exemplo, publicamente, que eu não me importaria de ser um professor voluntário em alguma qualquer escola. Portanto, nós temos que repensar o sistema no sentido de encontrarmos várias soluções e melhorarmos o nosso sistema de ensino e massificarmos o ensino para as nossas crianças. Por fim, também não muito feliz, foram as imagens que vimos a circular de um caminhão que transportava sacos de arroz, que deve ter tido algum acidente, algum percalço e acabou sendo vandalizado pela população. É uma imagem chocante, mas que só confirma 2-3 situações. A primeira, a necessidade de combatermos a fome, com mais produção, com mais oferta, e aqui mais oferta no sentido de ajudarmos a baixar os preços e tornar os bens alimentares mais acessíveis à população de uma maneira geral. Não é? A segunda, que tem a ver um bocado com o tema moral, não é? De educação, de princípios, de valores, não é? Porque efetivamente naquelas imagens, pelo menos ao ponto em que ele filmou, a pessoa que filmou, ela se manifestou contra e nem sequer ela participou no ato de pilhagem, não é? contra o caminhão, acredito. O que quer dizer que no nosso seio há pessoas que, apesar de terem necessidades, de padecerem, ou seja, nós podemos ser pobres, mas não temos de ser indignos, não é? E, portanto, é muito importante que consigamos retrabalhar isso, e lá está. A educação e as escolas cumprem parte desse papel, as famílias outro, a sociedade, mas aqui chamo particular atenção às igrejas. Que efetivamente me pergunto como é que é possível numa sociedade em que proliferam as igrejas e faltam os valores. Obrigado. Ainda em inglês, os seus destaques da semana. O primeiro é para voltar a enaltecer o grande trabalho que a Polícia Nacional fez, sobretudo a PIR, de libertar o cemitério do Benfica, né, daquela confusão. Infelizmente, por várias razões, é a segunda vez que participei numa cerimónia fúnebre naquele cemitério. A primeira vez em 2 semanas foi num fim de semana. Até julguei que era por ser fim de semana, né, que a situação estava tão tranquila. Infelizmente voltei a lá estar durante a semana e verifiquei que o ambiente está muito melhor, não se perde tanto tempo como se perdia naquela via, há ordem e há tranquilidade, e deste modo conseguimos sim fazer com maior tranquilidade, né, as cerimônias fúnebres dos nossos entes queridos. Uma nota ao nível do cemitério é que se possa considerar, não é, ao mudar aqueles carros que lá circulam, fazem muito barulho, têm motores muito barulhentos, que naquele trabalho que têm que fazer, obviamente, de distribuir o material sonoro, aproximam-se muito, têm que se aproximar dos locais de sepultamento, e quando lá estão causam um ruído enorme, não é? Talvez nas próximas aquisições tenham em consideração veículos menos barulhentos, né? Um outro tema prende-se com os contentores na via pública. Tenho notado já de um tempo a esta parte que existem. Portanto, continuamos a ter o tema dos contentores na via pública, apesar de no passado termos ouvido dizer que havia uma comissão que haveria tratar deste assunto, mas o que noto é que temos um número muito significativo de contentores partidos, quase sem condições de acomodar o lixo. E pronto, é uma chamada de atenção que em nada contribui
para os níveis, não é, de saneamento que queremos. Por outro lado, pronto, as enchentes nos contentores continuam, mas mais importante que isso, a nível de saneamento, é que continuamos, e a mim repugna muito a ver pessoas a trabalharem todos os dias para tirar areia de um local da estrada para pôr num outro sítio onde já tem areia, não é? E o apelo que faço, porque nós já temos aí as pessoas, aquelas pessoas não fazem aquele trabalho de graça. As empresas são pagas, eles são remunerados, e a questão é, não poderiam realizar um trabalho mais produtivo, não estaríamos, porque não poderíamos utilizar essas pessoas até para pavimentar aqueles locais, serem calceteiros, porque não faz sentido, né? Um país com os problemas financeiros que tem, continuamos a empregar pessoas para tirar areia de um local para pôr noutro, que no dia seguinte a areia vai para a estrada. Portanto, que repensemos também esse aspecto. Uma nota positiva era a notícia que está a circular nas redes sociais da participação do governador Archer Mangueira no processo da alfabetização. Ele esteve na Bibala e participou neste processo, deu uma aula da alfabetização, que é um aspecto muito relevante, penso ser, e que deve ser seguido por outros governantes, e na senda até que o Adebayo referiu que se disponibiliza para dar aulas de graça. Tanto que se criasse um movimento, e os bons exemplos, tanto este exemplo dado pelo governador, certamente vai mobilizar mais pessoas, e talvez muitas pessoas têm vergonha, não é? Até de estar, e receios de estar próximo aos cidadãos. Portanto, é uma nota positiva. Gostava só em ser daquilo que também disse o Adebayo, sobre a transferência de estudantes da escola Angola Quiloães, e eu penso que, para além da Angola Quiloães, há outras escolas ali no largo da escola que também foram encerradas, que precisavam de ser reabilitadas, e acho sim. Pena é que não tivessem sido feitas as aulas, o processo de reabilitação não tivesse sido realizado em tempo de férias, mas vale tarde do que nunca. Mas aqui, se calhar, uma reflexão importante se impunha, não é? Porque creio que Angola Quiloães, ou Juventudes, eu não me lembro bem, que está muito próximo da escola francesa, né? Onde estuda, em frente, né? Uma dessas escolas. Está no perímetro, né? Mas isso revela um aspecto muito importante, como é que nós, não é? E a informação que tenho é que muitos estudantes, alunos, são angolanos, né? E como é que nós, tendo filhos nessas escolas, não conseguimos nos mobilizar e desenvolver um projeto social de apoio e de criar condições de uma escola que está muito próxima, né? E para dizer que a sociedade civil, as elites, têm um papel muito fundamental, e a qualidade das nossas elites também avaliam-se deste modo. Eu estou em crer que num país, num outro continente, nós teríamos uma situação desta forma, a menos, porque também é preciso também fazer aqui este parênteses, a menos que os próprios órgãos do Estado muitas das vezes não facilitam e recusam-se a aceitar esses apoios. Mas que fique esta nota de reflexão, porque não faz sentido, não faz sentido, não é normal. E por outra, em relação ao tema das zungueiras, que também das zungueiras não, daquele roubo, né, que houve em relação ao caminhão, que teve uma avaria e malta teve ali a roubar, que é de todo reprovável, mas é também natural. Não estou a justificar, mas é preciso perceber também a gênese das coisas, né? Quando nós assistimos na via pública o roubo, porque não tem outro nome, que às vezes ocorre, de fiscais que tiram as mercadorias das zungueiras e que depois vão vender ou consomem, não é? Portanto, a falta de autoridade e a injustiça, para além da pobreza, criam condições que atingem
essas proporções, não é? Devemos sim, então, moralizar melhor a sociedade e termos... porque podem ser, portanto, é um esforço muito grande, as pessoas gastam dinheiro para fazer essas importações e não faz sentido que num país supostamente civilizado que é o nosso, possamos ter condições, ter situações do género. Portanto, apesar de haver aquela multidão toda, eu creio que é sim possível que a polícia, os órgãos de defesa e segurança possam atuar e identificar, porque temos imagens a circular, e começar a passar sinais que isto não é uma prática que socialmente aceita. Né? Rui de Castro, seus destaques da semana. Bom, eu queria começar por, em primeiro lugar, corrigir algo que foi dito pelo Zé Guerreiro quando fechava a intervenção relativa ao processo da Civicop. É que efetivamente não fui eu que toquei na questão do massacre que houve na Huila. Até porque neste domínio, e para fechar mesmo já, o que acho é que para a Civicop fazer jus à sua essência, o que deveria estar a trabalhar neste momento até era para procurar reintegrar a UNITA no seu seio, né? Bom, agora, relativamente ao minuto a este espaço, começaria com a reunião da Comissão de Proteção Civil, que fez o balanço da temporada de chuvas passadas e traçou algumas orientações para o período que se avizinha. Ora, primeiro, creio que esta reunião teria tido muito mais impacto se tivesse ocorrido logo no final das chuvas, para até haver tempo para que no período do cacimbo se fizessem algumas correções, sobretudo as mais importantes. Nós registramos que na época passada faleceram 567 pessoas, mais 175 do que na época anterior, onde as inundações, o desabamento de residências construídas em linhas de água e as descargas elétricas foram as causas principais. Entretanto, também verificamos que quase que no final da época chuvosa passada, o trânsito na estrada que liga o Kwanza Sul a Luanda ficou quase que praticamente interrompida por causa de inundações no rio Longa, e o que notamos é que o rio não foi desassoreado até agora e a estrada também não foi reparada, o que quer dizer que dentro de dias, quando começarem as chuvas, talvez venham problemas mais sérios para os motoristas de longo curso particularmente. Ainda relacionado com os transportes, tivemos o caso dos catamarãs da Cecil, que tiveram o seu serviço interrompido nos itinerários de Luanda, Soio, Cabinda, com muitos protestos de passageiros, o que reflete aqui que de facto deveria haver uma planificação e até mais respeito para com as pessoas, porque há um serviço que foi apresentado e em qualquer falha tem que haver soluções alternativas. Portanto, não basta, inclusive, virmos a público reconhecer que houve e que o catamarã variou no sítio tal. Não temos é que encontrar soluções para resolver, sobretudo até ali aquela descontinuidade que temos entre Cabinda e o Soio, e eventualmente o reforço de Luanda-Soio com mais autocarros. Por último, tem-se notado ultimamente que várias companhias angolanas
estão a deixar de utilizar o corredor do Lobito no abastecimento à região leste, com bens alimentares e material de construção, porque o preço do transporte de um contentor nos vagões do concessionário passou de 300 mil para 3 milhões de kwanzas, portanto, cerca de 3.300 dólares, o que torna depois este processo bastante oneroso para estas companhias. Ainda relacionado com o corredor do Lobito, e particularmente o troço entre o Bié e o Mochico, também se continuam a verificar casos, até com mortes, de cidadãos que viajam sentados nas janelas ou mesmo por cima das carruagens do comboio, o que configura aqui uma verdadeira anarquia e que tem que ser travada rapidamente. E assim pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Despedem-se Adebayo Vunge, Enda Inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Lembre-se, você pode voltar a ouvir este programa quando quiser e onde quiser, a partir do YouTube em laco.7dias. Bom dia e boa semana.